Olá, turminha! Vocês irão fazer a atividade de hoje seguindo o roteiro da plataforma. Nós iremos iniciar com português. Na página 80 do livro, vocês vão ser o autor. Então, vocês vão pegar o caderno de produção de texto e vão criar um texto de gênero textual teatral. O tema ele será livre, tá? Mas vocês devem seguir à risca as características e as estruturas desse gênero. Então, por conta disso, vamos relembrar um pouquinho o que é um texto teatral, né? Então, o texto teatral são aqueles produzidos para serem representados e ensinados. Eles podem ser escritos em poesias ou em prosas. Então, portanto, né, uma peça de teatro escrita por dramaturgos é dirigida por produtores teatrais e, em sua maioria, pertence ao gênero narrativo, ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagem, tempo, espaço e pode estar dividido em atos, que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário ou a mudança de personagem, tá? De tal modo, o texto teatral possui características peculiares e distintas de outros tipos de texto, pela principal função que lhe é atribuída, que é a questão da encenação. Então, dessa forma, ele é apresentado em forma de diálogo entre os personagens e algumas observações no corpo do texto, tal como espaço, cena, ato, personagem, né? Essas interpretações que dão movimento dentro do espaço teatral. Então, já que os textos teatrais são produzidos para serem representados e não contados, geralmente não existe um narrador, tá? É o fator que diferencia dos textos narrativos. O teatro é uma modalidade artística que surgiu na antiguidade, tá? E que está presente até os dias de hoje. Então, uma das características do gênero textual teatral são textos encenados, gênero narrativo, diálogo entre personagens, discurso direto, tendo atores, plateia e palco, a questão do cenário, figurino, a questão da linguagem corporal e gestual e a ausência de narrador. Então, a linguagem teatral é expressiva, dinâmica, dialogada, corporal e gestual, para prender a atenção dos espectadores dos textos teatrais. Sempre apresenta um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos, tá? E aí a gente pode observar que em grande parte da linguagem teatral é dialogada, no entanto, quando encenada por somente um personagem, é chamada de monólogo, dando expressões e pensamentos e sentimentos da pessoa que está atuando. Então, vocês não podem esquecer a questão dos elementos teatrais, né? Que são os principais, que é o tempo, o espaço e os personagens. O tempo teatral é classificado em tempo real, que indica a representação que está acontecendo, né? A questão do tempo dramático, quando acontecem os fatos narrados, e o tempo da escrita, que indica quando foi produzida a obra. A questão do espaço é o chamado espaço cênico, que determina o local em que será apresentada a história. Já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. E aí a gente fecha aí os elementos com os personagens. Quem são os personagens? Segundo a importância, né? Os personagens dos textos teatrais são classificados em personagens principais, que são chamados de protagonistas, personagens secundários e ainda tem os figurantes. Ok? Então, vocês irão, dentro disso daí que a gente falou, que a gente abordou, vocês irão fazer esse texto teatral. No livro de vocês, vocês vão ver que era para fazer em grupo com os colegas, mas nesse caso a gente vai fazer individual. Cada aluno vai produzir o seu texto, tá? Só que o tema é livre, vocês podem escolher para que tema vocês vão direcionar, tá? E se a gente achar oportuno, em outro momento a gente faz as encenações dentro de sala de aula com as peças que vocês criaram. Até mais, turminha.